Oi, gente, mais um Saúde Ativa no ar aqui na sua TV Câmara. E eu já começo o programa de hoje te lembrando que é importante praticar uma atividade física, não é? Sobretudo pelas modificações que ocorrerão do lado de dentro do seu corpo, onde os olhos não alcançam. Eu costumo dizer que as curvas ou os músculos aparentes serão apenas o bônus de todo o processo. Isso sem falar na autoestima, não é? Até porque, gente, um corpo bonito é aquele que habita uma pessoa feliz dentro dele. E para te motivar a pular desse sofá e começar a se amar mais, preparamos um programa cheio de informação para você. Na edição de hoje, você vai saber como é que funciona a depilação a laser. Atendimento psicológico gratuito. Saiba como você pode ter acesso. No quadro Comer Bem, mais uma receita deliciosa. E no quadro Oncolegal, o passo a passo da isenção dos impostos para pessoas que lutam contra o câncer. Se você faz parte da legião de mulheres e de homens também, que sofre com uma massa de fios escuros, grossos, rebeldes, espalhados pelo corpo todo, o método da depilação a laser pode ser libertador. Afinal, uma pele lisinha faz toda a diferença, não é? Saiba como é que o procedimento funciona com a fisioterapeuta dermatofuncional Alaine Borges. A reportagem é de Jéssica Sampaio. Um dos métodos que cada vez mais está fazendo a cabeça não somente das mulheres, mas dos homens também, é a depilação a laser. Depilação essa que está caindo no gosto das pessoas por ser uma forma prática de você estar sempre com a depilação em dia. Existem dois tipos de depilação, a luz pulsada e a laser, mas a que vamos abordar é o laser, pois, segundo a fisioterapeuta Alaine Borges, é a depilação mais eficaz e que traz um resultado mais preciso. Existem vários tipos de laser, no mercado que são utilizados para a depilação definitiva. Os lasers eles são específicos para a depilação. Normalmente os lasers que a gente tem para a depilação eles não funcionam para outro tipo de tratamento. E entre esses lasers, o laser de diodo e o mais comum dele é o Light Chi. Ele já é conhecido, na verdade ele já é consagrado no mercado como sendo mais eficaz para a depilação. Esse tipo de depilação é muito procurado por homens, afinal, hoje, a depilação não está focada somente no sexo feminino. A gente tem uma quantidade muito alta de homens que têm um incômodo em região de barba, principalmente essa área de pescoço por conta de foliculite, ou às vezes até porque não gosta mesmo de estar fazendo barba diariamente, é uma região que incomoda, encrava, então a procura é grande. Área de peito, costas, tem muitos homens que não gostam porque tem excesso de pelo. A vantagem não é só você ficar sem o pelo, mas você passar a ter aquela pele lisinha, uma pele de bebê, Então, normalmente a pele fica mais clara, fica uma axila, uma virilha mais clarinha, sem manchas, porque você não tem mais esse atrito diário ou semanal de uma depilação, ou de cera ou de gilete, que é uma coisa que termina ocasionando muito o escurecimento dessas regiões. Então você fica com a pele mais bonita. Uma grande preocupação das pessoas é o valor desse tipo de depilação e quanto tempo leva para retocar. Muita gente não procura saber o valor, pois acha que o tratamento é muito caro e requer muitos retoques. Normalmente, as primeiras sessões a gente faz com intervalo de 30 a 45 dias. A média é essa. Primeira, segunda sessão, até a terceira, normalmente a gente dá um intervalo de 30 dias, mas isso também vai variar muito de paciente. Tem pacientes que fazem a primeira aplicação e 30 dias após não nasceu quase nenhum pelo. Então ele só vai retornar para a sua segunda sessão com 40, 45 dias, 60 dias após. Após mais ou menos 4 a 6 sessões, quando a gente já chega nesse resultado final, tem pacientes que eles só procuram para fazer um retoque 1 ano, mas na maioria das vezes 3, 5 anos depois, para tirar apenas um fiozinho ou outro que ainda continua nascendo. Eu já fiz, viu, gente? E tenho propriedade para falar. Esse é o melhor método, hein? Agora é a hora daquele momento que todo mundo ama, o quadro Comer Bem. Vamos ver qual receita de hoje? Roda VT. Chegou a hora daquele momento mais delicioso aqui do Saúde Ativa. Eu tenho dito, gente, que é o quadro que eu mais amo fazer. Por que será? Aqui ao meu lado a gastróloga Roberta Mansur, que vai preparar uma receita, olha, super fácil, prática, né, Roberta? O que é que você separou pra gente? Eu preparei aqui uma granola funcional, que são com ingredientes bastante saudáveis e ela é muito simples de fazer. Não baixa no liquidificador, não faz nada disso, né, Roberta? Não, vai Conta pra só gente.
Basicamente, mistura os ingredientes e leva para assar. Depois que esfria, ela fica bem crocante e bem própria para servir com iogurte, com uma fruta, com várias coisas. Pois é, como a Roberta falou, é uma receita bem funcional, gente, porque a gente vai preparar, né, guarda ali no recipiente e dá para usar depois em vários outros pratos, né, Roberta? Isso mesmo. Então vamos lá conferir os ingredientes, veja. 30 gramas de semente de girassol, 50 gramas de aveia em flocos, 10 gramas de nibs de cacau, 1 colher de sopa de óleo de coco, 2 colheres de sopa de açúcar de coco, 30 gramas de chips de coco, 20 gramas de damasco seco e 30 gramas de amêndoas em lasca, torrada. Então, Roberta, mostra pra gente como é esse preparo da granola. Bom, ele é bem simples. Primeiro nós vamos adicionar a aveia em flocos. Pode ser farelo de aveia ou só aveia em flocos? Pode sim, pode ser o farelo. Eu acho mais interessante a aveia em flocos mais grossos, mas pode ser do gosto da pessoa. Porque também tem aveia em flocos com os flocos mais fininhos, né, Roberta? Isso. Tanto faz, né? Isso, tanto faz. Certo. Fica a gosto, hein, gente? Vamos adicionar agora a semente de girassol, o nibs de cacau. Geralmente nas casas que vendem produtos naturais a gente consegue encontrar tudo, Encontra né, sim, Roberta? inclusive eles são vendidos a granel, então se a pessoa quiser fazer, né, só a quantidade é só ir comprar a granel e fazer a quantidade da receita. Perfeito, hein, gente? Então não tem dificuldade nenhuma. Vamos lá. Agora vamos colocar o óleo de coco. Agora a gente dá uma misturadinha. Então aí, só recapitulando, a gente já tem a aveia em flocos, o óleo de coco, o que mais, A Roberta? semente de girassol e os nibs de cacau. Certo. Aí mistura. E agora nós vamos acrescentar o açúcar de coco. Que pode ser outro açúcar, Roberto? Se só tiver mascavo em casa, ou xilitol, pode Isso, ser? pode ser qualquer açúcar. Inclusive pode ser sem adoçar. Se a pessoa preferir, pode não colocar nenhum tipo de açúcar. Ah, entendi. Então fica bem a critério isso também, né? Fica bem a critério. Certo. Já tá ficando com cara de granola. Já, isso mesmo. Pronto, mistura bastante para deixar bem uniforme. Certo. Aí agora nós vamos levar essa mistura para assar. Ah, tá. Então vai ao forno, né? Vai ao forno. O forno tem que estar sempre baixo, entre 140 e 160 graus, que é para não queimar. E já tá pré-aquecido? Pré-aquecido, Certo. isso. A gente espalha bastante na assadeira. Coloca sempre um papel manteiga, É né, na interessante. assadeira. Se a assadeira for bastante antiaderente, não precisa. Mas é legal colocar. Entendi. Espalha bastante. E aí fica por quanto tempo lá no forno? Uns 30 minutos aproximadamente, depende da quantidade de granola. Então, Roberta, feito isso, colocou na assadeira e leva ao forno. Fica quanto tempo em média lá? Pronto, fica aproximadamente uns 30 a 40 minutos. Entendi. O forno tem que ser bem baixo, né, para não queimar. E o ponto é quando ela estiver mais bem douradinha. Você vai perceber que tá bem douradinho. Então, por volta de 30 minutos, já abre Isso, lá? já abre. Certo. Assim que esfriar, ele vai estar bem crocante. Entendi. Aí tira, deixa esfriar e vai Isso. ser um segundo momento, que você vai Isso. ensinar pra gente daqui a pouco. Isso. Então vamos lá pôr agora no forno pra gente partir pro segundo passo. Vamos lá. Quando retira do forno, Roberta apenas mistura aos outros ingredientes. Depois, coloca no recipiente que vai armazenar e pronto! É só se deliciar com a granola funcional, que pode ser acrescentada a iogurtes e frutas. Fica uma delícia! Servidos? Se alimentar corretamente é fundamental para ter uma vida saudável e livre de doenças, hein? Fique atento a isso. Olhe, agora eu vou ali a um breve intervalinho, mas eu volto já já. Não sai daí. Qualquer pessoa pode precisar de um atendimento psicológico em algum momento da vida, o que não significa ter problemas mentais, que fique claro isso, né? A perda de um ente querido, de emprego, o fim de uma relação e as pressões do dia a dia mesmo, próprias do mundo urbano e moderno, podem desencadear uma série de problemas emocionais, que serão mais bem entendidos e solucionados com a intervenção de um psicólogo. Aqui em Aracaju tem atendimento gratuito. Confira a matéria.
A vida moderna tem levado cada vez mais crianças, jovens e adultos de qualquer idade ou sexo a procurar a terapia psicológica, pelos mais variados tipos de conflitos. As crianças, na maioria das vezes, vêm aqui para o SPA com queixas de encaminhamento de escola. As escolas identificam que a criança está com dificuldade de aprendizagem, às vezes tem um comportamento agressivo em casa ou na escola. Então, a maioria das crianças chegam aqui por encaminhamento escolar. Segundo Ana Paula, as crianças sofrem por dificuldade de socialização e problemas familiares. Já as mulheres, geralmente, pela sobrecarga de atividades. Muitos dos nossos casos têm a ver com estresse, por sobrecarga de tempo, e às vezes as mulheres ficam com dificuldade de dar conta de tantas demandas, né? É a vida profissional, é a vida familiar, são os filhos, é a casa. Então acabam, às vezes, com alguns sintomas próximos de ansiedade, né? E essa dificuldade mesmo de lidar com tantas demandas, né? Com tantas dificuldades, isso acaba causando sofrimento, né? Dor psíquica, e aí isso acaba motivando a maioria das mulheres a nos procurarem. A intervenção do tratamento psicológico, que não tem tempo pré-estabelecido para ser concluído, pode evitar o desenvolvimento de doenças graves, como a depressão, que pode levar o indivíduo à morte. Muitas pessoas ainda acham que a psicologia serve apenas para o tratamento de doenças mentais, mas isso é coisa do senso comum. A psicologia é para todos e pode estar na terapia a ajuda que você precisa para resolver os problemas que te afligem. E mais, aqui em Aracaju existe tratamento gratuito, sim, disponível para toda a sociedade no bairro Salgado Filho. Mas e o que fazer para ter acesso ao atendimento que é feito por 150 estudantes em conclusão de curso? O ideal é procurar aqui a clínica, né, em qualquer horário do nosso funcionamento, de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 8 da noite, às 20 horas, e aos sábados de 8 ao meio-dia. Sem intervalo para almoço. Então, as pessoas podem nos procurar, elas vão preencher uma ficha de cadastramento, só com dados objetivos, e aí vai aguardar ser chamado para o atendimento. E assim que houver uma vaga, dentro do horário de disponibilidade daquela pessoa, aí ela é chamada para iniciar o acompanhamento psicológico. Se você quer saber mais sobre esse ou outro tema, manda e-mail para a gente. Anota aí, produçãotvcâmara@cmaju.gov.br. Pode enviar críticas e sugestões também, certo? Olha só, vou ali rapidinho tomar uma aguinha, mas eu volto já já, não sai daí. Estamos de volta e vem cá. Você sabia que é possível baixar o aplicativo da TV Câmara Aracaju para iOS e Android e acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja? É muito bacana, baixe agora! Agora chegou a hora do quadro Onco Legal com Rafaela Macedo. Oi, Gil, você arrasa, né? Mas, gente, hoje eu quero explicar para vocês. Uma pergunta primeiro. Gostaram do Dr. Zé Gomes? Ele é maravilhoso, né? Foi meu professor e eu, assim, ficava olhando, meu Deus, como é inteligente. E, de fato, ele explicou muito bem a teoria. Mas eu quero facilitar a vida de vocês. Eu quero trazer o passo a passo de cada um dos tributos que ele falou. Por exemplo, o IPI. O IPI, você vai precisar ir na Receita Federal, aqui em Aracaju, fica próximo ao juizado do dia, e pegar um formulário, ou da internet mesmo você consegue. Mas eu gosto de papel, então eu fui lá mesmo e peguei o meu papel. E aí você recebe esse formulário, você preenche todo o formulário, que são algumas declarações. Essas do IPI e também do IOF, mas do IOF eu vou falar um pouquinho depois. E aí você vai receber essa declaração e aí tem que ter cuidado. Por quê? Porque os médicos vão precisar preencher. Então você não precisa pedir ao seu oncologista para preparar um relatório médico para você. Não é assim. Você tem que ir na Receita Federal, pegar o formulário já pronto e pedir para um médico credenciado ao SUS preencher, colocar o CID da sua doença e o CID que gerou a sua deficiência. Porque vocês têm que lembrar que essa isenção do IPI é quando a doença gera uma deficiência física. Por exemplo, o meu caso. O câncer é um CID C50 e a deficiência que o câncer me gerou é a M23 ou é a G83. Minha gente, eu não sei direito não, mas é uma dessas aí.
E aí foi esse CID da minha deficiência. Então é por causa desse CID que eu consegui a isenção do IPI. E aí vocês têm que pedir a 2 médicos credenciados ao SUS para preencher, colocar esses CIDs e também ao diretor da unidade que é credenciada ao SUS. Então vejam, são 3 assinaturas diferentes. Lembrem, 2 de 2 médicos vinculados ao SUS e a terceira que é o diretor da unidade que eles são credenciados, certo? Então aí você devolve lá, depois de preenchido para a Receita Federal, eles em média, assim, eu já vi 3 meses, mas eu acho que de 40 dias a 3 meses te devolvem e aí te liberam para a sua isenção do IPI. E o IOF é o mesmo, funciona um pouco parecido. O IOF você vai fazer o seguinte, você também vai lá na Receita, quando você for pegar o seu formulário do IPI, você pega o formulário de isenção do IOF e aí preenche, não precisa da assinatura dos 3 médicos e devolve juntamente com a sua isenção, o pedido de isenção do IPI. Então, na Receita Federal, você fazendo isso detalhadamente, que eu estou dizendo para vocês, aí vocês vão esperar e vão conseguir a sua isenção do IPI e do IOF. Com o ICMS é um pouco diferente. Na verdade, o ICMS, primeira coisa, como a partir de agora você tem essa deficiência física, você que é habilitado vai precisar renovar a sua carteira de motorista. Então você entra no site do Detran de Sergipe e vai lá, pedido de renovação de carteira de motorista. Paga uma taxa de R$ 169, eu acho que é isso, não sei se é exatamente esse valor, mas é por aí. E aí você vai e agenda uma perícia médica. Essa perícia médica tem que ser agendada na sede do Detran, num setor chamado CEMEP, que ali você entra no Detran, tem uma porta de vidro, a primeira porta, aliás, a segunda porta à direita. Então não tem errada, gente, não tem desculpa, é desse jeito que faz. Lembre sempre que você tem que ter ficado com a sequela de deficiência física. Lá você vai pagar uma perícia que vai custar R$ 77,80, se eu não me engano. E aí você vai para essa primeira perícia que vai receber novos códigos na sua carteira de habilitação. Então, você tem a sua carteira de habilitação atrás, né? Você vai receber à frente do mesmo jeito e atrás onde tem observações, aí vão ter lá os novos códigos, que é aquela sua nova forma de poder dirigir, né? Então, aí você, com esses códigos, você volta lá para esse setor, você não sai desse setor, na verdade, e aí você marca outra perícia, que é no mesmo setor, são 3 médicas vinculadas nesse setor. Mas aí você faz com a médica e depois vai ser com a outra médica. E aí você vai agora receber vai passar por outra perícia, que essa segunda perícia vai te dar um laudo médico que vai te dar o direito à isenção do ICMS. E aí agora o que é que acontece? Quando você estiver em mãos com a sua liberação do IPI, com a sua liberação do IOF, com a sua liberação do ICMS, aí o que vocês fazem? Vão na concessionária comprar o carro novo. Lembrem, são carros até R$70 mil, mas que isso não pode. Então, por exemplo, um carro que custa R$69.990, tá? Aí você pode comprar esse carro, diga por quanto? R$54.400. Gente, é burocrático? É burocrático. Leva um tempinho? Leva um tempinho. Mas o desconto vale a pena, né não? Eu acho que vale. Aí o que é que vocês fazem? Quando vocês chegarem lá na concessionária com todos esses documentos em mãos, lembrem que os laudos do IOF e do IPI têm validade. São 275 dias. Após isso, se decorrer esse período e você não for comprar o seu carro novo, você tem que fazer o processo todo novamente, certo? E aí, quando chega na concessionária, você recebe a documentação, eles vão te dar um termo de responsabilidade e vocês levam esse termo de responsabilidade na Secretaria da Fazenda.
E aí pode ser no Rio Mar, pode ser na Secretaria da Fazenda mesmo. E com esse termo de responsabilidade, você já vai requerer o quê? A isenção do ICMS e do IPVA. Entendeu? E aí você volta lá, eles fazem um pedido do carro e vocês demoram em média, dependendo da concessionária, uns 30 dias para o carro chegar. Então o carro vem adaptado, ele só pode sair adaptado de acordo com a sua necessidade a partir daquele código. Lembram lá o código da perícia do Detran? Pois é, então se você precisar readaptar sua rotina de, sei lá, uma cadeira de rodas, entendeu? É mais fácil você se transportar de um lugar para o outro. Além do que, um carro adaptado e você com a deficiência física pode te devolver a sua liberdade de locomoção. Então, gente, o que eu queria passar para vocês era isso, era o passo a passo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. Vocês sabem que o Saúde Ativa também está no YouTube, vocês conectem lá e a gente vai tirar a sua dúvida. Então, assim, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer e ensinar para vocês o passo a passo, porque eu quero que vocês tenham um desconto bem bacana, tá bom? Então, Gil, amor, segue com você. Um beijo grande, fiquem com Deus. Obrigada, Rafa. Olha, gente, o Saúde Ativa termina agora. Mas não esqueça que temos um encontrinho marcado toda semana aqui na sua TV Câmara Aracaju. Inclusive, lembrando mais uma vez que você pode baixar o aplicativo TV Câmara Aracaju para iOS e Android e acompanhar toda a nossa programação. Fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.